Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! Existe algum sinal que a gente possa ficar atento de que esses novos tempos estão chegando? Alguns sinais específicos? Porque assim, data a gente não vai saber, ok. Mas quando tal coisa começar a acelerar, acontecer mais, com mais frequência, imagino que seriam as tempestades solares mesmo. Sim, vários sinais já estão sendo dados, que são essas tempestades solares. Estão sendo feitas algumas breves simulações de apagão, para que as pessoas não fiquem tão no meu bairro tem uma simulação toda semana. Quase toda semana tem uma simulação de apagão lá. Então, são vários sinais que estão sendo dados, pequenos tremores, alguns vulcões. Então, por exemplo, que é justamente para dar uma sinalizada para a turma que o tempo está se aproximando. Os tempos, eles são chegados, né? E haverão 2 grandes sinais que serão dados, que inclusive eles também estão nos textos bíblicos, e quando esses sinais ocorrerem, é porque a operação vai estar assim... É para amanhã. É para amanhã, depois de amanhã, tal. São as trombetas. O primeiro é o grande silêncio que haverá, diz que a natureza vai parar. Nós todos vamos perceber isso. Diz que a natureza toda ela vai se acalmar, o vento vai parar de soprar, os animais vão parar de fazer passarinho cantar, tudo. Diz que vai acalmar tudo, o mar vai ficar calmo. Tudo vai acalmar, vai ficar aquele ar parado assim que todos, diz que a humanidade toda vai perceber. Esse é o primeiro grande sinal. Vai durar uma meia hora, por exemplo. Eu não sei quanto tempo, né? Mas eu acredito que vai ser uma meia hora, 1 hora, sei lá. E o segundo sinal é o toque das trombetas. E o toque das trombetas, quem tiver mediunidade auditiva, vai ouvir muito claramente. E quem não tiver, vai receber a impressão mediúnica no cérebro desse toque das trombetas. Isso foi o que me foi dito. E quando esses 2 sinais acontecerem, é porque a operação está... Aí já vai ser dado a ordem para que Miguel, o arcanjo, deflagre a sessão, né? De flares que vai haver do Sol, e aí começa já em questão de... É o tempo da massa coronal chegar no planeta, que pode levar de 1 dia, 1 dia e meio a 2 dias. Mas aí a própria ciência também vai detectar, porque vai começar aquela série de explosões solares, e a própria ciência nossa, ela vai detectar isso. Que vai haver uma quantidade muito grande de explosões solares. O máximo solar, máximo mesmo, né, que vai surgindo aquelas manchas solares e vão dando explosões. Essas manchas migram, elas surgem mais, digamos, nos trópicos do Sol, e elas vão migrando para o Equador. Quando elas chegam no Equador, esse é o ponto máximo. Então, quem acompanha, tem alguns sites que informam esse tipo de ocorrência, né? Então, por enquanto, elas ainda já estão subindo dessa faixa tropical, digamos, para o Equador solar. Quando chegar no Equador solar, essas pancadas vêm muito de frente para o planeta Terra. Então, quando estiver ali, se diz, opa, vai ser a qualquer momento. Você tem o site da NASA, você tem o site da NOAA, que estão aí, é público, né? O pessoal pode entrar ali e acompanhar a movimentação solar, e é muito interessante, né? Eu estou acompanhando. Eu também acompanho, né? Lógico, a gente está junto aí. Muito legal. O que seria o conselheiro felino? Ah, sim. Essa entidade, ele é um ser extraterrestre, elevadíssimo, e ele é conselheiro da Federação Galáctica. Porque a coisa funciona mais ou menos assim, do que eu
compreendi que eles me explicaram. Cada galáxia tem a sua federação. Então, no caso, o pessoal da nossa federação é a federação da Via Láctea. E você tem também uma estrutura das confederações. O que são as confederações? Elas são a reunião de um determinado número de federações de um quadrante do universo. Então, eles pegam lá um trecho do universo, tem lá um determinado número de galáxias, cada galáxia tem a sua federação e essas federações, então, elas se reúnem em uma confederação galáctica. E no caso dos felinos, eu tive uma visão mediúnica dele, e ele é um ser assim muito bonito, mas ele não é leão, ele é tipo gato. Eu vi ele tem um pelo assim prateado, muito bonito, com umas listras assim pretas, sabe? Uhum. E assim de uma energia assim doce, uma energia muito boa, muito bonita. E ele então me explicou que ele é o conselheiro da federação e que ele está alocado na nau Capitânia, porque existe uma nau Capitânia gigantesca, também conhecida como a base Ashtasheran, mas eles não falam base Ashtasheran. Para mim, eles sempre falam nau Capitânia, que ela é gigantesca, ela tem cerca de 1.500 quilômetros e ela orbita Júpiter. E por que ela orbita Júpiter? Porque Júpiter é o planeta do nosso sistema solar mais elevado. Porque eles explicaram que todo o nosso sistema solar é habitado, só que em dimensões diferentes. Deus é tão sábio que ele então não permite que as civilizações fiquem no mesmo padrão vibratório para umas não atrapalharem o desenvolvimento das outras. E então esse conselheiro felino, ele está baseado nessa nau Capitânia e ele comentou para mim que eles são das raças mais antigas do universo, são os felinos. E dada a antiguidade que eles têm, eles já são muito evoluídos. Tão evoluídos que eles trabalham como conselheiros nas diversas federações galácticas que existem no universo. E ele é um dos conselheiros felinos e está baseado aqui nesse momento por conta desse momento da transição planetária que nós estamos passando e que chama muito a atenção de todos eles pelo fato de nós sermos um experimento, que em dando certo, como parece que está dando certo, esse experimento ele será exportado para todo o universo. E com isso, as criaturas elas conseguirão evoluir de uma forma muito mais rápida, com muito menos sofrimento. E esse é o desejo de Deus Pai, né? Deus Pai não quer que a gente sofra, né? Ele quer que a gente evolua, fique numa boa, né? Então ele veio e muito querido, e ele começou então a tentar abrir a minha cabeça para a diferença morfológica dos seres. E para alguns seres eu fui bem, mas para outros eu realmente não consegui. E ele percebeu e falou: minha filha, você não está preparada ainda. Então nós vamos deixar esses contatos mais para frente. Mas o que ele nos contou é o seguinte, que a natureza dos planetas, ela é um espelho da diversidade morfológica dos seres que existem no universo. Ou seja, aí eu fiquei assim, né? Eu falei, mas todos os animais? Ele falou todos. Eu falei, mas e os insetos? Os insetos também, minha filha. Então, segundo o que ele falou,
todos os seres que nós temos na nossa natureza, que para nós são primitivos, né? Aqui, claro que aqui no planeta é tudo primitivo, né? Mas existe um correspondente evoluído já, que já caminhou por um aspecto humanoide e já está em franco processo de evolução. Aí eu perguntei de novo, né? Eu falei, mas até os insetos? Ele, sim, minha filha, até os insetos. Então, por isso nós temos, por exemplo, reptilianos. Nem todo reptiliano é mau. Nós temos aqui no planeta reptilianos que não são evoluídos, não são elevados, mas temos também os que já são transdimensionais. Assim como nós, né? A gente tem o pessoal de Aldebaran, a gente tem pleiadianos, que são adâmicos também, e temos nós, né? Que ainda não somos assim, tão elevados assim. E humanidades mais primitivas ainda. Estão em mundos primitivos. Primitivos. Né? Tem os mundos de informação, mundos primitivos, mundos de prova e expiação, que somos nós, o terceiro. Depois, mundos de regeneração e regenerados. Passa para mundos ditosos, mundos felizes, aí mundos angélicos. E a evolução continua. Continua. Né? Então, e tem humanidade em todas essas divisões, essas classes, que isso é mais didático do que qualquer outra coisa. E como tem humanos em todas essas, tem insetos, né, que evoluíram em todas essas. Tem, vamos dizer, vou brincar aqui, tem gatos que evoluíram em todas essas, chegam nos felinos. Assim como tem os gatos, vai ter ratos que evoluíram. E vai ter as baratas que evoluíram. Né? Golfinhos que evoluíram. Polvos. Tudo. Cada animal que a gente tem aqui é um exemplo de uma linha evolutiva. Nós aqui viemos dessa linha junto com os macacos, né, que resultou em nós, os 5 símios maiores, e nós com a maior capacidade aqui. Né? Nos outros planetas é a mesma coisa, só que cada linha dessas... Inclusive o conselheiro felino, né, ele falou comigo, quando ele falou dos insetos, né, e eu comecei a ficar dura, né? A tal da baratinha, gente, eu sou apavorada com a tal da baratinha. E aí ele falou assim, é claro que os seres que vocês têm aqui são muito primitivos, né? Mas vejam vocês vieram de um espécime em comum com o macaco. E vocês evoluíram, vocês perderam o rabo. Vocês têm um pedacinho ali na coluna, que é o cóccix, que é a prova fóssil de que um dia vocês tiveram rabo. E eram peludos e andavam... meio de 4, e olha vocês hoje como vocês são bonitos, são elegantes, né? Perderam o rabo, perderam aquele tanto de pelo. Então a mesma coisa se dá com todos os animais. Tem inclusive seres que eles guardam pouco até da aparência inicial, porque eles vão evoluindo, vão se tornando, digamos assim, humanoides, né? Sim. Com braços e dedos e mãos e pés, mas que pode ter uma quantidade de olhos diferentes, enfim, né? Quantidade de braços. Braços diferentes. E Deus coloca isso tudo na natureza, justamente para que a mente de vocês possa ir se acostumando, né? Sim. Devagarinho, com essa morfologia tão difereainda. Com tanta diversidade de espécies. Quando são 630 e tantos. 3 raças diferentes. Tipos de raças diferentes. Né? E ainda dentro das raças tem as variações. Antes de fazermos nossa oração, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal Espiritualidade na Tela. Assim você continua acompanhando nossos vídeos e caminhando junto nessa jornada de luz e despertar interior. Agora, feche os olhos por um instante. Senhor, que Tua presença envolva este coração que escuta neste momento, que toda angústia se transforme em calma, que toda dúvida encontre direção e que cada passo seja guiado pela Tua sabedoria divina. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, trazendo proteção, serenidade e esperança para o novo dia que virá. Que a Tua luz nos acompanhe sempre e que o amor seja o caminho que nos une. Amém. Obrigado.
obrigado por assistir ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! Todo mundo carrega algo que prefere esconder. Uma saudade que machuca, uma culpa que aperta, um vazio que aparece quando o silêncio chega. Para momentos assim, existe o caminho para a cura emocional. Um material profundo, disponível em 2 versões para te acompanhar como você preferir, o e-book completo e o audiobook narrado com calma, suavidade e acolhimento, perfeito para ouvir enquanto trabalha, descansa ou tenta encontrar paz antes de dormir. Nele você descobre como liberar emoções presas, desfazer nós antigos, reconstruir seu amor próprio e reencontrar equilíbrio quando tudo parece pesado demais. E por tempo limitado, você ainda recebe o Guia de Gratidão, um diário simples e transformador para elevar sua energia todos os dias. Tudo isso por apenas R$ 19,90. Oferta temporária. O link está na descrição e nos comentários fixados.